Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Cláudio Fábio. O objetivo desta videoaula é em esclarecer algumas dúvidas referente à criação de projetos em Java em sala de aula. Bom, vamos abrir o NetBeans. Abrindo o NetBeans, ele nos vai dar uma interface bastante amigável. Vamos clicar aqui em Arquivo e Novo Projeto. Bom, ele vai nos solicitar que tipo de projeto vai ser utilizado, vai ser criado. Então vamos criar um projeto aqui em Java, né? Vamos clicar em próximo. Eu pensei em criar um projeto bem fácil, bem simples e que não demorasse muito. Então eu pensei em criar um projeto em cima de um objeto chamado caneta. Então eu vou colocar aqui, vocês vão entender. Caneta. Bom, ao digitar o nome do projeto, ele já traz a localização do projeto, a pasta, e o NetBeans passa a criar a sua área de trabalho. E nessa área de trabalho, observe que ele nos apresenta as seguintes informações. Package caneta, ou seja, é um pacote caneta, onde ele vai estruturar nossa classe. Logo abaixo, nós temos public class caneta, ou seja, nós estamos tornando pública a nossa classe caneta. Esse negócio de public, privado, encapsulamento, que é chamado, nós vamos ver logo mais na próxima aula. Então, eu vou, para facilitar para a gente aqui, dividir isso aqui em 4 etapas, para facilitar o nosso entendimento. Nossa primeira etapa vai se chamar classe. Então, primeiro, nós definimos a classe. Na realidade, a gente nem precisa definir, pois o próprio NetBeans já traz ela definida, certo? Nossa segunda classe, eu vou colocar um carinha aqui e depois eu explico. Public caneta. Tá? Logo, após a conclusão, eu vou explicar o que vem a ser esse public caneta, tá? Bom, nós temos um método também aqui embaixo, né? Eu vou tirar esse método por enquanto, porque ele não vou precisar dele agora. Bom, então como eu disse que é definir em 4 etapas, nós já definimos a primeira etapa, que é a classe. A segunda etapa é a das variáveis. Bom, variáveis, também são características assim conhecidas como atributos, É através dela que nós vamos definir que tipo de informação esse objeto comporta. Então, como eu falei que o objeto que nós vamos trabalhar é caneta, vamos imaginar uma caneta. Então, quando você está com uma caneta na mão, você imagina o quê? Imagina não. O que você observa na caneta? Você observa o fabricante, de cara, logo você vai ver o nome do fabricante da caneta, que tipo de esferográfica ela é, se é azul ou vermelha, que cor, e que tipo, se é fina, grossa, Então, esses 3 tipos que eu resolvi selecionar é o nosso tipo, nosso atributo, nossas variáveis. Então, vamos colocar aqui fabricante, depois o tipo, depois a cor. Bom, mas não basta só colocar os 3 atributos. Nós temos que definir qual o tipo de encapsulamento que esses atributos vão ter. Encapsulamento, na realidade, é um tipo de proteção do atributo, Ele pode ser private, public ou protected. Então, nós vamos primeiro colocar aqui como private. E mais à frente, nós vamos estudar isso. Bom, observe que eu coloquei private string fabricante.
O que vem a ser string? String é o tipo da informação que o atributo vai armazenar, tá? Então, eu coloquei string, um tipo texto. Então, string para tipo também é uma informação que vai ser armazenada no atributo, e private string também para cor. Afinal de contas, cor vai ser um nome, um tipo. Opa, esqueci aqui o T. String. Muito bem. Bom, já definimos nossa segunda etapa. Esse projeto é fácil e rápido, e através dele vai nos permitir que a gente tenha um bom entendimento sobre a criação desses projetos. Nossa terceira etapa, vamos classificar aqui como terceira etapa, o construtor. E qual o papel desse construtor? O construtor tem o papel de fazer existir esses atributos da caneta. Por exemplo, string fabricante, string tipo, string cor, certo? Vale ressaltar que a gente precisa ter bastante atenção na sintaxe colocada em seus métodos e nos seus construtores. Bom, observe que eu já defini ali o construtor, tornei público o tipo da informação dele. Agora, né, do construtor, na realidade. Então, agora eu vou definir que observe quando eu coloco o ponto, que eu trago uma palavra reservada do Java e coloco um ponto, ele já me abre com as informações dos meus atributos. Então, que este fabricante é um fabricante, ou seja, ele vai passar a existir. Então, esse método construtor é para criar a existência desses meus atributos que foram definidos logo acima. Então, diz ponto, o tipo, né? Este tipo vai ser um tipo. Perdão. Este tipo vai ser um tipo. E esta cor vai ser uma cor. Pronto. Eu defini a etapa. Eu defini a etapa da classe, quer dizer, o NetBeans já definiu a etapa da classe. Eu defini a etapa das variáveis. Eu defini a etapa do construtor. E agora eu vou definir, como é que se diz? O método, tá? Eu vou definir o método. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Vamos definir o método. Nossa quarta etapa. Método. Mas o que vem a ser o método? O método, na realidade, é a ação que eu vou exigir da caneta, certo? Eu vou precisar que a caneta escreva. Então, eu vou definir o método da caneta. Public. Por enquanto, nós vamos definir só isso aqui. Void, né? O que a caneta vai fazer? A caneta vai o quê? Vai escrever. Então, eu vou colocar como nome do método escrever, não é isso? Ok, observe sempre a sintaxe, a forma que eu vou digitar, ou seja, que é necessário para que o comando possa ser executado. Bom, ele vai escrever, mas ele vai escrever o quê? Então, eu tenho que definir o que ele vai escrever. Então, nós temos um comandozinho que exibe já uma informação, que é chamado system.out print. Olha que joia, o próprio NetBeans já nos traz o tipo de print. São vários prints, né? Eu vou escolher aqui o println. Mais à frente a gente vai trabalhar com todos esses prints e vamos entendê-los. Bom, o que é que eu quero que seja apresentado quando eu execute escrever? Eu quero que ele apresente a palavra estou escrevendo. Ok. Então, eu já defini o meu método. Então, vamos refazer aqui, repassar. A primeira etapa é a etapa da classe. Já defini a classe. A segunda etapa é a etapa da variável. A nossa terceira etapa é a etapa do construtor, criando a existência desses atributos. E a minha quarta etapa é o método. Eu posso ter vários métodos, mas a princípio nós vamos estar só com esse método aqui. Estou escrevendo. Bom,
para eu fazer com que isso funcione, eu vou criar aqui um novo arquivo, certo? Onde esse arquivo vai ser parte integrante da minha classe caneta. Eu vou escolher aqui o Java, tá? Observe que ele já traz o nome do projeto. O arquivo pertence ao projeto caneta. Então, eu vou criar aqui testar caneta, certo? Ok, vou finalizar. Observe que toda vez que você cria um arquivo, né, ele já traz logo a classe criada. Então, nesse caso, eu estou com a classe testar caneta. Ok, então vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos pegar aquele método que eu tinha excluído, né, que é o método main. O que esse método main faz? Ele indica se o programa pode ser utilizado em qualquer outra classe, ou seja, ele permite a inicialização, né? Então, para que esse método seja inicializado, eu vou ter que colocar aqui o public, certo? Static void main. Ok. Ok. Observe que ele já está apresentando um erro e eu já vou lhe dizer por que ele está apresentando esse erro. Vamos lá. Eu já criei o método de inicialização do método, né? Ele vai poder ser utilizado em qualquer classe. Então, nós já definimos aqui. Agora, dentro desse método, dentro dessa inicialização, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui que caneta. A caneta vai fazer o quê? A caneta escreve, mas escreve eu já coloquei um método lá. Então, eu vou dizer que a caneta vai rabiscar, né? Rabiscar. Então, para ela rabiscar, eu vou ter que criar ela. Para criar nova, né? Caneta. Ok? Opa, caneta. Muito bem. Vamos lá. Ok. Bom, eu já defini a criação. Já eu digo por que está havendo esse erro. Já defini a criação. Agora eu preciso executar. Eu já criei que ele vai rabiscar, mas eu preciso executar. E para executar, eu tenho que chamar aquele método lá, que é o método escrever. Então, eu vou colocar aqui, ó, rabiscar, ponto. Olha que maravilha. Ele já traz o método que eu já tinha feito, escrever. Pronto. Agora, Cláudio, por que está dando esses erros aqui? Bom, nós já sabemos que o método main, ele inicia o programa, certo? E pode ser utilizado em qualquer classe. E observe que o método aqui, ó, aquele que eu coloquei um parâmetrozinho aqui de comentário, ele vai permitir que a outra classe testar caneta possa utilizar o método escrever. Então vamos ver aqui se ele corrigiu. Vamos lá. Ok, corrigiu. Muito bem. Mas ainda está tendo um erro aqui. Vamos ver que erro é esse. Bom, public static void main. Muito bem. Abre parênteses, string. Ok. Args. Muito bem. Vamos ver aqui se ele está tudo ok fechando. Muito bem. Ele está fechando aqui também. Joia. Joia. Vamos ver aqui. Caneta escrever. Rabiscar. Ok. Vamos ver aqui. Public static void main. Bom, vamos dar um Alt Enter aqui. Public static no pacote caneta. Ou seja, o S maiúsculo aqui, ó. O S é minúsculo. Então a gente tem que ter atenção, né? Então, observe que através da publicação, né, de caneta aqui nos permitiu que a classe funcionasse. Então vamos executá-la, vamos executá-la. Ok. Essa mensagem informa o seguinte, que a classe principal
caneta.testarcaneta, né, não foi localizada, né? Eu tenho que definir, ou seja, a classe caneta.caneta não foi localizada. Por quê? Porque o public void main não está lá. Ele está na testar classe. Então ele quer que eu selecione a classe principal para que seja executado. Sim, eu quero usar. Vamos lá, ok. Vamos ver se é o que ele vai apresentar aqui. Oh, estou escrevendo. Então, tá aí, pessoal. Funcionou nosso projetinho, tá? Espero que vocês tenham entendido e que tenha tirado algumas dúvidas, ok? Até a próxima videoaula. Um abraço.